Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo pessoal meu do Vem Segue-me dessa semana. Estamos estudando o livro de Doutrina e Convênios, capítulo 18 a 19. E o tema dessa semana é: o valor das almas é grande. Estudaremos os seguintes tópicos: o Senhor se alegra quando nos arrependemos, o valor das almas é grande à vista de Deus, Jesus Cristo sofreu por toda a humanidade, fazer a vontade de Deus geralmente requer sacrifício, e o custo do amor de Deus. Então, esses são os tópicos do Vem Segue-me dessa semana. Bom, Doutrina e Convênios, capítulo 18, que nós estamos estudando agora, ele registra a revelação do Senhor a Joseph Smith e a Oliver Cowdery sobre como edificar sua igreja sobre um alicerce seguro. Sobre o que deve ser edificada a igreja verdadeira. Então, nós vemos aqui a imagem ao lado, né? A figura de uma igreja, a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, e embaixo um alicerce. Então, qual é esse alicerce de a igreja de Jesus Cristo? E a resposta vem que a igreja verdadeira, ela é edificada sobre Jesus Cristo e seu evangelho. Então, o alicerce da igreja é justamente Jesus Cristo e o seu evangelho. Então, o primeiro tópico é: o Senhor se alegra quando nos arrependemos. Então, tem aqui uma imagem de um sabão que exemplifica aí, né, todos nós aí quando nos sujamos diariamente, aí precisamos tomar nossos banhos e nos lavar para ficarmos limpos novamente, né? E o arrependimento, ele tem essa função. Então, o Senhor, ele se alegra quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados. Doutrina e Convênios, capítulo 18, de 10 a 13, diz: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor vosso Redentor sofreu a morte na carne, portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. E ressuscitou dentre os mortos para trazer a si todos os homens, sob condição de arrependimento, e quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Então, o Senhor, ele fica muito feliz por cada alma que se arrepende. E ele continua no versículo 6 e no 9. Eis que o mundo está amadurecendo em iniquidade, e é necessário que os filhos dos homens, tanto os gentios como a casa de Israel, sejam levados ao arrependimento. Então, é bem claro, né? Esse é o tipo de mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo que está amadurecendo cada vez mais em iniquidade. Então, ele fala dessa necessidade aí do arrependimento de cada pessoa. E ele continua: e agora, Oliver Cowdery, dirijo-me a ti e também a David Whitmer, por meio de mandamentos, pois eis que ordeno a todos os homens de todos os lugares que se arrependam, e falo a vós como falei a Paulo, meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Então, o Senhor estava convidando Oliver Cowdery e David Whitmer para justamente falar sobre o evangelho para as pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento. E ele continua: portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Então, a alegria será imensa se nós conseguirmos aí convidar as pessoas a se arrepender, e se nós trouxermos a essa pessoa ao arrependimento e a ser um membro da igreja de Jesus Cristo, e que seja um seguidor do evangelho de Jesus Cristo, quão grande será a alegria do nosso Pai Celestial, né? E a nossa também, juntamente com ela, no reino de Deus. E a palavra clamar, eu procurei no dicionário, clamar significa fazer exigências urgentes. Então, é isso que o Senhor pede, né? Que nós façamos urgentemente isso, clamar arrependimento a esse povo, convidando eles a se arrependerem. E ele continua no segundo tópico: o valor das almas é grande à vista de Deus. Essa escritura, no versículo 16, muito interessante, diz: e agora, se vossa alegria é grande como uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Então, se nós conseguirmos levar apenas uma alma para o reino de Deus,
quão grande será a nossa alegria se nós levarmos muitas almas. E o que vai acontecer? Que bênçãos são dadas aos que ajudam outras pessoas a vir a Jesus Cristo? Aí ele responde, se ajudarmos as pessoas a se arrepender e a vir ao Senhor, sentiremos alegria com elas no reino de Deus. Então essa será a recompensa que nós teremos se ajudarmos Deus nesta obra, clamando arrependimento ao povo. Próximo tópico, Jesus Cristo sofreu por toda a humanidade. Pois eis que eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Então o Senhor ele é bem claro nessa escritura, né? Ele já fez a parte dele, ele já pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Caso a gente se arrependa, tá tudo certo, né? Devemos fazer isso diariamente. Mas caso nós não nos arrependemos, nosso sofrimento poderá ser maior do que o do próprio Salvador. E ele continua, sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Então, nós vemos aqui a imagem ao lado do Senhor no jardim do Getsemane, pagando por todos os erros e pecados de toda a humanidade, que é a chamada expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não somente sofreu na cruz, como é bem conhecido, né, e todos nós sabemos do seu sofrimento na cruz, mas também provavelmente ele sofreu muito mais no jardim do Getsemane, ao pagar pelos pecados e erros de toda a humanidade, quando ele suou sangue por todos os poros, né? Então, o Senhor ele já fez essa parte dele. Agora nós precisamos fazer a nossa. E a nossa parte qual é? É nos arrependermos e seguir o seu evangelho e seguir o seu exemplo. Fazer a vontade de Deus geralmente requer sacrifício. Nós vemos aqui a imagem ao lado dos pioneiros, que eu não poderia deixar de lado, né, ou esquecer, onde tudo existe hoje através dessa igreja restaurada de Jesus Cristo, como nós já estudamos nas aulas anteriores, devido ao sacrifício que os pioneiros fizeram no início da restauração da igreja. Após receber um testemunho, uma revelação de que a igreja deveria ser restaurada, muitas pessoas, muitas famílias se sacrificaram. E aí nós vemos eles empurrando aí o carrinho de mão em direção a Salt Lake, onde eles pegaram muita neve, muito frio, tempo que está provavelmente fazendo hoje também, mas naquela época provavelmente fazia muito mais frio, porque muitos morreram durante esse percurso, muitos perderam suas mãos, seus pés. Então foram muitos sacrifícios para que a igreja de Jesus Cristo fosse estabelecida. Hoje nós também temos algumas famílias, missionários, sisters, que também fazem esse trabalho de sacrifício. Algumas servem aí, por exemplo, na Praça do Templo, ou em outras regiões, que fazem muito frio, né, muito frio realmente, prestam serviços voluntários, outros servem em locais muito quentes, ou seja, cada tipo de missionário faz o seu tipo de sacrifício. E o Senhor diz assim, em Doutrina e Convênios 19, 21, e ordeno-te que nada pregues a não ser arrependimento, e não mostres essas coisas ao mundo até que me pareça prudente. Arrepende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Eu sou Jesus Cristo, vim pela vontade do Pai e cumpro sua vontade. Então, muitas vezes nós precisamos fazer sacrifícios e fazer a vontade do Pai, fazer a vontade dele, não a nossa. Muitas vezes nós temos o desejo de ir para um clube no domingo, praticar esportes ou fazer práticas de lazer no domingo, mas a vontade do Pai é que no domingo, por exemplo, nós vamos à igreja. Essa é a vontade dele. Então, que na verdade não é um sacrifício, né? Ir para a igreja não é um sacrifício, mas é a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós precisamos fazer a vontade dele, ou outras vezes fazer algum tipo de sacrifício para poder sermos dignos e merecedores das bênçãos e sermos dignos
desse sacrifício expiatório, né, que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é fazer a vontade dele e sacrificar um pouco, servindo a ele, né? E aqui, Martin Harris, ele também fez a sua parte de sacrifício, né? Nós aprendemos em Doutrina e Convênios 19, nesses versículos, que diz assim: e também te ordeno que não te apegues à tua propriedade, mas oferece-a liberalmente para a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade e a palavra de Deus. Dá uma porção de teus bens, sim, parte de tuas terras e de tudo, exceto o sustento de tua família. Paga a dívida contraída com o impressor, livra-te da servidão. Então, o Senhor aqui está falando a Martin Harris, onde ele fez esse sacrifício e fez a vontade de Deus. Ele se desfez aí da propriedade dele para poder pagar a impressão do livro de Mórmon. E ele também pagou todas as dívidas que ele havia contraído, né? E aí eu presto testemunho para vocês que não há coisa melhor, né, e mais satisfatória do que nós não termos dívidas e pagarmos, né, todas as nossas dívidas. E esse foi o conselho que ele deu para Martin Harris. E Martin Harris fez isso. Ele foi lá, se desfez aí da sua fazenda, da sua propriedade, para poder dar o início à impressão do livro de Mórmon. Então, esse sacrifício nós temos que reconhecer. Se nós temos as escrituras hoje, como o livro de Mórmon, em nossas vidas, nós devemos ser gratos a essas pessoas que se sacrificaram, não somente os pioneiros, mas assim como esses que tiveram que vender suas propriedades, né, assim como Martin Harris, para poder publicar o livro de Mórmon, a impressão do livro de Mórmon. O custo do amor de Deus, que é o nosso último tópico. O Elder Christofferson, Coro dos 12, ele disse: avaliemos o custo do precioso amor de Deus. Sua agonia no Getsemane e na cruz foi maior do que qualquer mortal poderia suportar. Mesmo assim, devido a seu amor pelo Pai e por nós, ele perseverou e, consequentemente, ele pôde oferecer-nos tanto a imortalidade quanto a vida eterna. Então, esse é o custo do precioso amor de Deus, que sofreu por cada um de nós. Dor essa que nenhum de nós poderíamos suportar. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem. Pregue o evangelho, compartilhando essa mensagem. Se você gostou, queira comentar também, deixe aqui o seu comentário, alguma escritura que você leu, que eu não mencionei aqui, alguma escritura sua preferida. E se você que não é membro da igreja, quer saber mais a respeito do livro de Mórmon, da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, clique no link aqui abaixo para você saber mais, estudar mais a respeito desse evangelho maravilhoso. Eu fico por aqui, convido vocês a estarem conosco aí na semana que vem, na próxima aula. Muito obrigado a todos, uma boa semana, um forte abraço.